Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um bate-papo relativamente descontraído sobre uma nomeação polêmica do governo Bolsonaro para a presidência da Fundação Palmares. O presidente Bolsonaro nomeou um negro para a Fundação Palmares, mas um negro que não reconhece a luta dos negros por mais direito e menos desigualdade nesse país. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Pode rodar aí a vinheta. Gente, a Fundação Palmares, ela foi criada logo ali em 1988 e ela foi criada com uma missão muito clara, logo após a Constituição Cidadã, de, vinculada ao Ministério da Cultura, procurar estimular o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo acerca das questões culturais afro-brasileira, africana, já que nossa cultura é tão influenciada pela história e pela cultura africana. Para além disso, a Fundação Palmares, logo na sua fundação, desenhou uma missão que eu vou ler aqui para vocês do texto extraído diretamente do site da Fundação, que inclusive está fora do ar hoje, né? Eu busquei a missão em outros documentos institucionais, mas o site oficial da Fundação Palmares hoje está fora do ar. Então a missão da Fundação é a seguinte. A Fundação Palmares, ela foi criada pela Lei Federal 7.668 de 1988, possuindo como missão fortalecer os preceitos constitucionais e reforço de cidadania, a identidade, a ação e a memória dos segmentos étnicos e grupos formadores da sociedade brasileira, além de fomentar e estimular o direito de acesso à cultura e a indispensável ação do Estado na preservação das manifestações afro-brasileiras. Então, a missão da Fundação ela é bem abrangente, ela não se restringe, inclusive, aos grupos afro-brasileiros, né? São diversas outras etnias que são amparadas por ações da Fundação Palmares. E num governo de forte base ideológica, que procura, inclusive, minar quaisquer resquícios de governos anteriores, de ações de governos anteriores, nomear para a presidência da Fundação uma pessoa como Sérgio Camargo, que, retirado das suas redes sociais, tem frases bastante polêmicas que revelam um comportamento de ultradireita que, na minha visão, não é um comportamento basicamente ideológico, é um comportamento revestido de um interesse pessoal em ascender ao poder e a cargos com o emblema de um negro de extrema direita que não reconhece, né, a escravidão no Brasil, não reconhece o papel importante que as cotas apresentam na redução das desigualdades nesse país. Eu vou ler para vocês aqui, extraído das redes sociais do Sérgio Camargo, algumas frases ditas e postadas por ele próprio. Vê só. Aqui. Cotas raciais para negros não são mais do que um absurdo. O Dia da Consciência Negra celebra a escravidão de mentes negras pela esquerda. Precisa ser abolido. No Brasil de hoje, Zumbi seria um bandido, um defensor de bandido, um integrante do MST. É inacreditável que tenham tentado ligar o nosso presidente ao assassinato dessa mulher sem valor. É preciso que Marielle morra. Só assim
ela deixará de encher o saco. Então, eu não vou nem colocar aqui para vocês mais frases ditas pelo Sérgio Camargo, né? Porque dá até ânsia de vômito as frases ditas por ele, nitidamente querendo agradar ao presidente da República e à ala bolsonarista do governo, exatamente para se promover em cima disso, né? Eu acho que é inegável a existência do racismo em nossa sociedade. Você, minimamente, se fizer uma reflexão, e nós não precisamos externar isso na forma de nomes, mas minimamente se nós fizermos uma reflexão, no nosso cotidiano, nós ouvimos, às vezes, familiares, às vezes amigos, às vezes conhecidos, com frases pejorativas em relação a um negro ou a uma negra. Isso eu consigo perceber semanalmente quase. E dizer que o racismo não está presente, negar o racismo em nossa sociedade, me parece querer reverberar, querer reforçar um discurso da extrema-direita capitaneado pelo capitão Bolsonaro. E basicamente um negro com um discurso desse agradaria a essa ala bolsonarista, porque iria ser, na voz de um negro, o reforço daquilo que os Bolsonaro e os bolsonaristas defendem. Querer negar o papel importante que as cotas, que no Brasil nem são raciais, são cotas de um caráter muito social, porque os negros, historicamente, são a população pobre do país. Se você fizer também uma reflexão, busque na sua mente, dos médicos que você se consulta no cotidiano, quantos são negros. Busque na sua mente, dos juízes que você conhece, dos procuradores, promotores, quantos são negros. Busque na sua mente, quando você passa de carro pela rua, os garis que estão cortando mato na rua, pegando lixo na rua, quantos são brancos? Então, querer negar que não existe no Brasil um histórico massacre da população negra que tem menos acesso à educação de qualidade, que tem menos acesso à saúde de qualidade e que, por consequência, tem menos acesso aos empregos de melhor qualidade, são dados do IBGE. Querer negar que no Brasil quem morre na periferia de morte violenta são basicamente jovens negros e pobres, está dito no Atlas da Violência. Então, quer dizer, me parece que o momento que nós vivemos atualmente, de hegemonia no poder, uma vez que o presidente é um presidente de extrema-direita, é o momento da superficialidade das análises, é o momento dos falastrões, é o momento das falácias sem base de sustentação estatística. Então, basta você consultar os sites oficiais de estatística desse país para você perceber a histórica desigualdade que existe. A renda per capita média dos negros é menor do que a renda per capita dos brancos. Isso se deve a uma série de fatores que a lei das cotas, que a Fundação Palmares, dentre outras fundações, tentam, com uma luta grande, constante, de décadas, tentar diminuir. Um amigo meu, certa vez, me disse: Paulo Henrique, quando você defende coisa de negro, você passa a ser identificado como tal e vira inimigo daqueles que encaram o negro como inimigo. Então, isso é uma fala profunda de um antropólogo, amigo meu, que tem muito sentido. Mas eu completaria essa frase dizendo ainda o seguinte, que da mesma forma que branco vota em negro por acreditar na conduta dele, existe negro votando em branco
por acreditar também na conduta dele. No caso em questão, me parece que para o governo Bolsonaro ter alguns integrantes do MBL, né, como o Fernando Holliday, que é negro, ter outros membros que defendem a causa, a pauta do não racismo, a pauta da não efetividade das cotas, como o Sérgio Camargo, é um espetáculo. Porque aí você coloca na voz de um negro um ideário branco, de inclusive dizer que os negros na África venderam os próprios negros para os portugueses, repetindo, reverberando uma frase portuguesa. Tá? Uma explicação dos portugueses para o fato de que os portugueses, em 1444, começaram a invadir a África e realizaram o maior êxodo forçado da história da humanidade. Foram 12 milhões de negros arrancados da África contra a sua vontade e escravizados nas Américas. 12 milhões. Dos quais 5 milhões, a metade, veio para o Brasil. Esse povo passou 300 anos escravizado, sem direito. E mesmo após a Lei Áurea, em 1888, é um povo que continuou sem direitos. E aí, essa direita burra do país tenta, em nome de um combate à ideologia, criar uma outra ideologia de que se pode viver nas suas ilhas de conforto, nas suas ilhas de prosperidade e estar imune às mazelas de uma população majoritariamente negra que nós temos, empobrecida, vítima da violência, vítima da desigualdade. Eu já expliquei isso aqui em vídeos anteriores. Ninguém vive isolado em uma ilha. Se você vive em um país de desigualdades, essas desigualdades vão em algum momento te afetar. Se você vive num país de violência, essa violência em algum momento vai te afetar. As pessoas que minimamente já viajaram pelo mundo percebem que em alguns países não precisa nem ser desenvolvido. Você chega bem aqui na Argentina e a noção de violência do argentino é bater carteira, é arrancar um colar de ouro. Aqui está se naturalizando a violência. E o pior, está se tentando naturalizar que a questão do negro é uma questão política e ideológica da esquerda e está tentando, de toda forma, agora nesse governo, se eliminar os programas que buscaram, por décadas, reduzir as desigualdades às quais as populações negras estão submetidas nesse país. Reputo eu de um absurdo inominável o governo nomear para a Fundação Palmares um negro que não reconhece as dificuldades que a população negra vive nesse país. Ou seja, a ideia do governo com essa nomeação é exatamente fazer o que aconteceu hoje na internet. É varrer a Fundação Palmares do mapa. Porque você acessa aqui o site da Fundação, está fora do ar. Eliminar qualquer vestígio de luta possível em favor das populações mais vulneráveis, que, repito, historicamente nesse país são as populações negras. Então, não é meramente uma questão política, não é meramente uma questão ideológica, é uma questão de resgate de uma cidadania que foi bloqueada para uma boa parte da população brasileira. E que, historicamente, essa boa parte da população brasileira que não goza dos preceitos básicos de cidadania é a população negra. Querer fechar os olhos para isso é tão somente aplaudir essa histórica trajetória de desigualdade racial que o nosso país vive, impondo a uma boa parcela da sua população uma condição de não cidadão e não cidadã. Uma condição
de subserviência. Porque nesse governo de remoções de direitos, nesse governo de ataque às conquistas sociais historicamente conquistadas, tudo é possível. Então, fica aqui a minha indignação pela nomeação do Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Isso representa um grande retrocesso e pode ter certeza, a luta agora só tende a se intensificar para se resgatar o que vai ser perdido ao longo desses 3 próximos anos com o Sérgio à frente da Fundação Palmares. É preciso dizer que a legislação brasileira, ela garante, desde a educação básica, o fomento, o estímulo ao estudo das questões culturais africanas e afro-brasileiras, bem como as questões indígenas. Porque o Brasil, devido à sua pluralidade étnica, cultural e racial, deve valorizar a diversidade, sob todos os aspectos. Caso contrário, nós não conseguiremos harmonizar o convívio social dentro de um meio de desiguais. Porque exatamente são essas desigualdades no Brasil, desigualdades de cultura, de cultos religiosos, raciais, que tornam o Brasil esse país efervescente do ponto de vista da ótica de todos esses aspectos. Então, é muito importante que a gente lute para preservar as conquistas que até agora foram adquiridas, tá? Despindo-se das questões de vieses ideológicos ou políticos, né? Que é o que está sendo feito hoje. Para a implantação de uma nova ideologia de extrema-direita, é necessário fazer o que os conquistadores do passado fizeram: apagar quaisquer vestígios de conquistas anteriores. Então essa é a reflexão de hoje, fica aí o alerta, né? Não se esquece de compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Forte abraço a todos e até a próxima.